Esporte Clube Recife lá em 1987, época da Copa União, da história dos módulos, e saiu a decisão do Supremo na semana retrasada, declarando o esporte como o campeão brasileiro daquele ano de 87, uma briga que durou aí 30 anos na justiça, se era o Flamengo, que seria o esporte, o Supremo decretou que o esporte é o campeão, embora muita gente ainda ache que o Flamengo é o campeão, e essa briga aí de torcida vai continuar, independentemente da decisão do Supremo, mas está com a gente hoje, continua fazendo parte do Conselho do Esporte, a presidência do Conselho do Esporte, inclusive, e vai falar sobre esse assunto com a gente hoje. Prazer tê-lo aqui, viu, presidente? Grande, obrigado, viu? Obrigado por ter vindo. Acho muito oportuno esse programa, que pode ser um programa histórico. Vai esclarecer definitivamente qualquer dúvida, porque não pode ter dúvida sobre esse assunto. Me permita, William, não foi decidido na semana passada que o esporte era o campeão. Foi decidido há cerca de 10 anos, transitou em julgado na Suprema Corte do país, e o esporte é no singular, campeão brasileiro de 87. Isso começou há 30 anos atrás, o esporte ganhou em todas as instâncias. Às vezes você tem uma demanda que ganha numa instância, pede noutra e ganha noutra, não tira seu mérito. O esporte ganhou em todas. E nas primeiras instâncias por unanimidade do colegiado então. E transitou em julgado. E é muito importante se registrar, William, para as pessoas menos esclarecidas, que num país democrático, democracia, a base da democracia é o cumprimento da lei. Não é? E num regime democrático, uma sentença transitada em julgado tem força de lei. Ela é tão forte quanto um artigo da Constituição brasileira. E o cidadão e uma instituição tem obrigação, enquanto cidadão, para se pôr ao lado da lei, de cumprir e respeitar uma decisão transitada e julgada na mais alta corte do país, sob pena de se colocar numa posição marginal. Não é nenhum pejorativo, não é nenhum adjetivo agressivo. Está se colocando às margens da lei. A lei determina que todo cidadão, toda instituição tem que cumprir e acatar, mais do que cumprir. Não é? Porque se não cumprir, a desobediência é crime, tem que acatar. Então, esse assunto está encerrado. Aí a direção, os presidentes do Flamengo, meu Deus, o Flamengo não merece um Márcio Braga e um Eduardo. Me perdoe, não merece ser dirigido um clube dos maiores do mundo, do planeta. Torcida no seu país, maior do mundo. Eu não acredito que nenhum país tenha no seu próprio país uma torcida do tamanho que o Flamengo tem. Orgulha todo mundo, todo rubro-negro de Pernambuco antigamente torcia também pelo Flamengo. E aí cai na mão de um Márcio Braga e de um Eduardo Bandeira. Me perdoe a ausência dele, gostaria muito de debater com eles, como já tive a oportunidade de debater com o Márcio Braga. Nós entramos em contato com o Flamengo, sabendo que o senhor viria aqui no programa de hoje, e o Flamengo disse que não vai se posicionar sobre o assunto. O convite continua de pé, mesmo o Flamengo dizendo que não vai se posicionar sobre o assunto, se em algum momento que for falado nesse programa, de certa forma, ofender ou houver uma discordância e o Flamengo queira parte, alguém do Flamengo queira parte aqui do programa para se pronunciar, seja hoje ou outro dia, o convite continua de pé, continua valendo. Ofensa, me perdoe, só se a verdade ofender. Aí, tá falando, se houver. Mas veja só, para direito concluir. para todos. Então, eles se expõem, esses dirigentes do Flamengo, a torcida não merece isso, expõem o Flamengo ao ridículo, me permita. A ponto de pedir nos tribunais a divisão de um título, em lugar nenhum do planeta. Eu desafio qualquer pessoa que esteja presente, jornalista competente como vocês, a dizer aonde é que no planeta se previu um campeonato que você ganha por 2 clubes. Pode, uma corrida de cavalo pode, no Photoshop dá igual e deu empate. Numa natação pode acontecer. Numa corrida de Fórmula 1 pode. No futebol não pode. E o Flamengo expõe a torcida ao ridículo. O povo brasileiro, a imprensa brasileira, o Supremo Tribunal ao ridículo de pedir a divisão de título. E ser negado, e veja como foi negada, a divisão não foi acatada. Imagina o título. Se a divisão não aceita, imagina o título. E como é que foi? O Marco Aurélio, ministro relator, deu um voto contundente a favor do esporte. Flamengo, auto-intitulado, e assume a posição de flamenguista doente. A Rosa Weber, presidente, uma das reservas morais do país, determinou em seu voto contundentemente que o esporte é, e não só é, o único campeão brasileiro de 87. Eu só queria abrir um parênteses aqui nessa colocação. Para os rubro-negros de Pernambuco que estão me ouvindo, para os nordestinos, que isso afeta o Nordeste inteiro, como uma região. Isso é muito bom para a gente.
Fazem 30 anos que se fala que o esporte é o campeão brasileiro. Claro que houve prejuízo. Houve prejuízo do nome, né? E mais, eu estava conversando, William, com você aqui em off, certas coisas é importante, né? A gravidade de certas coisas tem que ser colocada. Veja bem, sabe qual é o motivo disso tudo? Por que é que o Flamengo, que foi 13º lugar, não quis disputar com o Guarani, com a América, com o Inter de Limeira, que estava acima deles em 86? Por quê? Qual é a razão? Tudo tem uma razão. Quando você processa uma pessoa, os advogados criminalistas que processam uma pessoa, qual é o motivo do crime? O motivo do crime, gente, foi dinheiro. Nunca na história, até então, do país, houve tanto dinheiro com a competição como a de 87. Pela primeira vez... Mas não pela CBF, né? A CBF estava quebrada na época. Sim, a CBF quebrada, mas a Rede Globo... Por isso, os clubes se uniram para fazer o campeonato. Não. Para criar o que era uma liga que a gente... Não, me perdoe, William, não houve nada disso. Absolutamente nada disso. Estou todo documentado aqui. Eu vou chegar lá. O que houve foi o seguinte... Só uma coisa, viu? O Léo Medrado está com a gente lá também, Ô, Léo. Recife, para participar com a gente. Já apareceu aqui no telão. Já vou passar a bola já para o Léo Medrado, tá? Mas veja só para concluir essa parte, me perdoe me estender um pouco, né, que a gente só ouve de lá, pela primeira vez participa aqui do programa, né, e agradece muito essa participação, tá certo? Pela primeira vez no futebol brasileiro, isso é que é o âmago da questão, pela primeira vez no futebol brasileiro, houve muito dinheiro para a competição. A Rede Globo televisou, patrocinou naquela época 3,4 milhões de dólares. O Açúcar União, 20 milhões de cruzados na época. A Coca-Cola e a Varig. Então, um campeonato anterior não houve dinheiro nenhum quase de patrocinador. Coca-Cola patrocinou todas as camisas da primeira divisão. E aí o que acontece? Esse dinheiro pertencia a todos os 32 clubes que, pelo regulamento da competição, esse é o documento sagrado, é o critério da competição, pertencia a 32 clubes que estão aqui listados. Tá certo? Eles não queriam dividir por 32. Eles se intitularam os melhores clubes. Veja que coisa pequena, mesquinha, né? Desigual. Mas a história, até para ir pontuando, para esclarecendo, não são esses os clubes, esses 13 verde, clubes? Módulo amarelo. Exatamente. O dinheiro era para todos. A informação que a gente tem é que quando foi determinado que ia ter a Copa União, esses clubes correram atrás dos patrocínios e dos acordos. Esse dinheiro, o senhor está dizendo, era para todos. Esse não era dinheiro era para comprar o Campeonato Brasileiro de 87. E o Campeonato Brasileiro de 87 pertencia por direito, isso é sagrado, a 32 clubes. E o Clube dos 13 foi criado sabendo desse dinheiro para se apoderar desse dinheiro. Em palavras bem, me perdoe, o nordestino é meio objetivo e pragmático, para roubar. Você diz então que os 13 clubes roubaram o dinheiro. É o que o senhor está afirmando. E eu desafio eles a entrarem com uma medida judicial contra mim. Eu ficaria muito feliz, porque um juiz de direito vai dizer exatamente isso. E eles roubaram, eles não quiseram, não, eles roubaram até hoje. Eles se apropriaram, apropriação indébita desse dinheiro, porque eles não queriam dividir por 32. E aí eles queriam dividir por 13. Como 13 não é uma fração de 32, eles chamaram 3 convidados. Aí naquela época deu uma quantia de 16 milhões. Santa Cruz, Goiás e Curitiba. Aí o Santa Cruz e o Goiás e Curitiba ficaram com metade. Ficaram só com 6. Veja que ponto vai. Até entre eles não respeitaram nem os convidados deles. Ó, a gente vai fazer o modo verde, e aí eles venderam o modo verde como se isso fosse o Campeonato Brasileiro. E não era. E divulgaram como se fosse o Campeonato Brasileiro. E depois se intitularam campeão brasileiro. Até hoje. O senhor tem provas disso que o senhor chama de roubo? Tenho. Não tenho dúvida nenhuma. Está feito o desafio aqui, está gravado. Eu desafio eles a me acionarem na justiça. O crime de calúnia e difamação. O Clube dos 13 e os componentes do modo verde, aliás, a sentença judicial transitada e julgada, dizendo que o esporte participou da primeira divisão e foi campeão da primeira divisão, prova isso. Me dá autoridade para dizer isso. A mais alta corte do país deu o veredito de que o esporte é o campeão brasileiro da primeira divisão. Então, pode haver, sim, uma indenização estupidamente grande contra os prejuízos que tiveram esporte. Guarani foi vice-campeão do ano anterior. Onde é que país é esse, meu Deus do céu? Mas o presidente... O Guarani foi o vice-campeão brasileiro. brasileiro. O esporte não caiu no campo?
Pelo campo, o Sport e Botafogo, por exemplo, não deveriam jogar a primeira divisão Não, em 87. não. O Sport foi o 28º colocado. 28 clubes tinham direito em 86 de participar da primeira divisão. Acontece que Curitiba tinha sido 44º lugar, entrou com a medida judicial. Aí teve o direito de entrar. O Botafogo foi o 32º lugar, não queriam deixar de fora. E deram aquele... Bom, tudo bem. Deram um arrumadinho no fim, Botafogo e tal, mas desde que respeitasse direitos adquiridos, tudo bem. E aí foram respeitados. Está aqui o regulamento da Constituição, gente. É a constituição de uma competição. É a regra de uma competição. Até numa partida de dominó, você tem que respeitar as regras. O que é isso, gente? E foram desacatados, desrespeitados, violentados. 16 clubes. Violentados, Guarani, o América do Rio de Janeiro. Gente, por que se titular os melhores clubes? Que história é essa? Tem que haver critério, meritocracia, tem que haver respeito, de democracia. Que falta de respeito é esse? Você sabe o que era o Brasil do futebol naquela época? Era Lava Jato, era os problemas da Petrobras e esse de hoje, me permita a comparação. E sabe o que é que o esporte fez? O papel do Lava Jato. Que orgulho! Vou passar para o Léo Medrado, que vai participar com a gente hoje, aqui excepcionalmente, porque o assunto pede. Fala, Léo. Bom dia a todos, bom dia a vocês aí em São Paulo, bom dia ao Mero Lacerda, a torcida do esporte que está assistindo aqui, do Flamengo que está assistindo no Rio de Janeiro, com certeza, em todo o Brasil. A questão era a legitimidade. A gente, só para posicionar o telespectador, eu estava começando como repórter naquela oportunidade, e a gente vivenciou cada detalhe. Primeiro, William, eu acho importante passar um pouco da angústia da imprensa daqui do estado de Pernambuco àquela oportunidade. Porque a gente acompanhava para e passo isso que o Homero está falando, em relação à legitimidade do campeonato, da Copa União, em detrimento ao Campeonato Brasileiro. E por mais que a gente gritasse, por mais que a gente bradasse do lado de cá, a gente era engolido. Porque existia uma massa, né, em termos de mídia, que ela colocava a Copa União como sendo o Campeonato Brasileiro. E eu sempre discutia esse ponto básico que o Homero colocou agora há pouco em relação ao Guarani. Que legitimidade pode ter um Campeonato Brasileiro cujo vice-campeão do ano anterior não está fazendo parte? Para vocês terem uma ideia, seria a mesma coisa de se criar uma liga para o ano que vem, para esse ano, e o Santos está fora, o Santos que é o atual vice-campeão brasileiro. Então, quando a gente gritava isso, quando a gente falava isso, a gente não era escutado em canto algum. E levantava sempre essa bandeira. Até que houve um momento em que a própria imprensa de São Paulo foi chegando perto daquilo que seria o hexacampeonato, e que valeria de fato e definitivo a posse do troféu daquele ano, do Campeonato Brasileiro, e aí começou a haver uma certa divisão. Mas eu queria que o Homero esclarecesse para o público em geral, essa questão do regulamento. O que se diz é que o Eurico Miranda, depois, com o campeonato em andamento, ele teria ido e assinado um documento que valeria como sendo o regulamento oficial da competição. E me parece que não foi bem assim, né, Homero? Muita história que o Eurico, só completando, era o interlocutor do lado do Clube dos 13 ali, né? E que num dado momento ele foi para definir essa história, que não ia ter cruzamento, os 13 clubes posicionados, não vai ter cruzamento, não vai ter cruzamento. Ele voltou da CBF dizendo que sim, ia ter cruzamento, porque se ele não aceitasse a questão do cruzamento, não ia ter campeonato. O que era muito estranho, porque o campeonato estava existindo naquela forma com os 13, justamente porque a CBF não tinha condições de bancar um campeonato. Essa era a história, presidente. Essa é a história. Veja só, não pode ter um campeonato no Brasil brasileiro sem a CBF. Em direito, eu sou engenheiro. Mas em direito se fala qualidade para praticar um ato. Só quem podia praticar o ato de regulamentar, como está aqui o regulamento do Campeonato Brasileiro, e administrar, nomear juízes, tirar as dúvidas, criar os tribunais esportivos, só quem podia fazer isso era a CBF. Mas a Inglaterra, por exemplo, tem um campeonato, são os clubes que organizam, não é a Federação Inglesa. Se isso for legalizado. E isso era uma ideia. Sim, era uma ideia, mas não era uma ideia, e na época foi uma necessidade por causa das questões envolvendo a CBF. Tudo bem, William, eu concordo com você. Só que não se concretizou. Essas ligas não foram oficializadas. O país vive sob a égide de lei. A CBF não aceitou esse campeonato com os 13? Não teve aceitação no primeiro momento da CBF? Não existe essa aceitação. A CBF não podia aceitar, porque ia ferir o direito de terceiros. De 32 então, tudo que está se falando até hoje é uma grande mentira, uma grande falácia. Exatamente. São 30 anos de mentira, essa história da CBF. Não, o esporte falou muita verdade. Não, estou falando. Do outro lado. Do outro lado é. Nós, jornalistas, com as informações... Me perdoe. Diga. Um parêntese. Um presidente de uma instituição do gabarito do Flamengo chega aqui num programa de uma ESPN, de um gabarito internacional como o de vocês,
e diz, não, o Flamengo é o campeão brasileiro porque todo mundo sabe. Meu Deus do céu, porque todo mundo sabe? Você imagina um criminalista vai querer defender um cara. Não, esse cara é inocente. Sabe por quê, júri? Porque todo mundo sabe. Isso é argumento, rapaz. Isso é humilhar o Flamengo, a torcida do Flamengo. Isso é desrespeitar o programa da ESPN. Eu vi aqui no programa de vocês há 4 ou 5 meses e com galhofa. Porque o pernambucano é folclórico, porque acha que o rio Capibiribe, que não é Capibiribe, é Capibaribe, presidente Eduardo, formam o Oceano Atlântico, debochando de... Ali o presidente foi infeliz. O deboche a Pernambuco. Não porque a Rádio Jornal do Comércio, né, Léo? Que a gente tem tanto orgulho, que foi uma das maiores emissoras desse país, foi a primeira a botar equipamento de altíssima potência e criou um slogan, Pernambuco falando pelo menos. Não, um pernambucano pensa que fala para o mundo, é por isso que pensa que é campeão brasileiro. Então, argumente, fundamente o que foi uma palavra que ele disse, fundamentando, respeitando, não é só o cidadão brasileiro, não é só o telespectador da ESPN, não. É respeitando a torcida do Flamengo não merece isso. A torcida do Flamengo está sendo humilhada. Tanto que eu estou aqui dizendo que o Flamengo, o seu Márcio Braga, fez uma apropriação indébita de recurso que pertencia a 32 clubes. Isso se chama-se apropriação indébita. E essa apropriação indébita ficou comprovado com a sentença transitada em julgado da mais alta corte do país. Me dá só um segundinho, presidente, que o Léo Medrado quer só acrescentar alguma coisa aqui. Com relação à entrevista do presidente do Flamengo, eu só queria, William, saber uma coisa. Né? O presidente até deu a escalação do Flamengo naquela oportunidade, desafiou a gente a falar, a gente que eu falo nós da imprensa, dizemos alguma coisa em relação ao time do esporte. Flávio, Betão, Estevão, Marco Antônio, Zé Carlos Macaé ou João Pedro, havia uma disputa, Rogério, Ribamar e Zico, Robertinho, Nando e Neco. Esse era o time do esporte de 87. Mas lembrando que tinha um Internacional também, tinha um Guarani também, de Marco Antônio Boiadeiro, de Evaí, de João Paulo, Seleção Brasileira, Ricardo Rocha. Era um time muito forte, o time do Guarani também. E o que mais eu gostaria de saber do presidente do Flamengo, queria a opinião do presidente do esporte, do Conselho do Esporte sobre isso, se não há nenhum arrependimento hoje de não ter havido o cruzamento. Porque o Flamengo tinha no papel realmente um time melhor do que o time do esporte. Então, era o Flamengo ganhar 2 vezes de 5-0, passar para a grande final e botar dinheiro no bolso, porque seriam 2 rendas a mais e o estádio aqui estaria completamente... A única renda que a gente tinha era de bilheteria, que a gente sabe que não dá para gerir um clube. Agora, quanto à escalação, o Léo foi muito feliz aí, e o presidente do Flamengo, mais uma bobagem, falou, não, porque o Flamengo é campeão brasileiro, porque o time dele era fulano, fulano, fulano. Escalação de time não é competição. Inclusive, um de vocês disseram isso aqui na hora, muito bem dito. Agora, eu quero dizer que aquele time do esporte, feito na maioria por jogadores nordestinos, era um time de raça, de fibra, treinado. Torcedores. Talvez o esporte seja o único clube que tem mais de 50% da torcida do seu estado. Não sei nem se o Flamengo tem isso no Rio de Janeiro, pode até ter, se tiver, parabéns. Tá certo? Então, essa legitimidade deu à torcida rubro-negra, que por si só já é uma torcida de garra, de fibra, que poucos clubes no mundo têm, imbuído mais dessa discriminação do Clube dos 13, dessa discriminação da CBF, de redes de televisão, de parcela equivocada da imprensa. Isso deu uma energia, deu uma força moral a gente, que a gente deu dentro do campo e fora do campo. E eu vou dizer, claro que ninguém pode dizer quem ganha. Ia ser muito difícil ganhar do esporte naquela época. Mas por que o Flamengo não jogou, presidente? Porque assim, pro flamenguista, o título de 87 é do Flamengo porque o Flamengo enfrentou times de primeira divisão. Apesar do absurdo que foi deixar Guarani e América de fora. Assim como o Sport, o Botafogo, Ponte Preta e outros times tinham sido rebaixados e foram privilegiados com a chance de jogar em uma primeira divisão com esse cruzamento no final. Então, até reforçando a pergunta do Léo, por que não houve esse cruzamento? Muito oportuno sua colocação. Para deixar bem claro, meu Deus do céu, a primeira divisão era dividida em 2 chaves, chave verde e chave amarela. Foi acordado pelo Flamengo, que se inscreveu na competição, mandou a relação de jogadores. E por que, aí vem a sua pergunta, e por que ele se auto-intitulado primeira divisão? Para vender o Campeonato Brasileiro e dividir só por 16. Para se apropriar dos recursos de 32.
para ficarem com o dinheiro. Essa minha colocação me permita vocês de comparar isso com a situação política do Brasil, essa roubalheira que houve por aí. O esporte foi o lava-jato daquela época. O esporte restabeleceu a moral no campeonato, no futebol brasileiro, que até então fazia e ficava por isso mesmo. Virava a mesa, se apropriava, roubava o dinheiro e ficava por isso mesmo. O esporte disse não, parou, fomos para os tribunais. Não é fácil você brigar contra Rede Globo, Coca-Cola e Clube dos 13, Flamengo, CBF. Brigamos contra todos. Brigou contra a CBF? Contra a CBF também, para impor. A CBF só aceitou fazer o regulamento com cruzamento porque a gente entrou dentro do gabinete de Nabi Abichedi e não saía de lá nem a pau. Porque a gente tinha uma coisa muito boa, a gente tinha a verdade, o direito do nosso lado. Essa foi a grande força que nós tivemos. Claro, e uma torcida maravilhosa por trás, uma energia espetacular dessa torcida por trás. A gente ganhou tudo. E ao ganhar os direitos, ao exigir os direitos do esporte, nós estabelecemos a moralidade no futebol brasileiro. Pelo menos contribuímos enormemente para se estabelecer a verdade e a moral no futebol brasileiro. Léo Medrado, tenho que ir para o intervalo, encerrar o programa. Queria agradecer a tua participação aqui, importante hoje, viu? Obrigado. Tá, obrigado a vocês todos aí pela oportunidade de participar da entrevista aí com o Homero Lacerda. E só deixando bem claro, só um detalhe rápido. Aquela coisa que foi colocada da chacota em relação aos pênaltis entre Esporte e Bangu, para a decisão do módulo amarelo, aliás, Esporte e Guarani no módulo amarelo, é porque eles chegaram à conclusão de que enquanto o Flamengo e o Internacional estavam tratando o módulo verde como Campeonato Brasileiro, o Esporte e o Guarani chegaram à conclusão de que não valeria a pena decidir nada, porque apenas estavam garantidos os dois times para o quadrangular final. De nossa parte, um grande abraço, muito obrigado pela oportunidade. William? Esporte e Guarani, ali o título dividido no caso. William, me permito. 30 segundinhos. 30 segundos para esclarecer, não quero deixar nada, uma soma de dúvida. O Esporte e Guarani, depois de 22 pênaltis batidos, estava empate. Estava eu e Beto Zini de lado do campo. Aí, rapaz, vamos dar isso por empate e tal, parará. Eu digo, por mim, tudo bem. O Guarani não bateu o pênalti que seria ele. O juiz botou na súmula que o Guarani não bateu o pênalti. O Guarani perdeu a partida. Beto Zini, que era o presidente do Guarani, disse, Homero, tudo bem, rapaz, eu quero ir para a Libertadores. Então não houve o título dividido na prática. Não houve título dividido coisa nenhuma. É bom que se esclareça tudo. Meu amigo Léo teve toda a boa intenção, mas isso foi um pequeno equívoco. Obrigado, viu, presidente? Obrigado a todos vocês. Quero lembrar aqui no programa, mediante tudo que foi dito aqui pelo ex-presidente do esporte, presidente na época em 87, está dado o espaço novamente para o Flamengo ou qualquer outro clube que se sentiu ofendido sob a acusação aí de que os 13 clubes levaram o dinheiro, toda a armação para se levar o dinheiro, tá? Dito como roubo, né, presidente? Você falou essa palavra. Isso é um fato, né? Eu estou apenas citando um fato. Então, o Flamengo e qualquer Aliás, o esporte pode acionar a justiça para a devolução desse dinheiro e perdas e danos. E o senhor pretende fazer isso? Não sei, isso é uma decisão que eu tenho que decidir como presidente do Executivo. De qualquer forma, pelo que foi dito aqui, repito, o Flamengo e qualquer outro clube se apropriaram do dinheiro. Citados se sentiram ofendidos ou queiram responder, falar sobre o assunto, o Bate-Bola Bom Dia dará o espaço. Lembrando, né, Willy, como você já disse, porque muita gente pega o programa pela metade, o Flamengo foi consultado previamente e optou por não participar. Exatamente. Esta opção pode ser revista mediante o que aconteceu aqui, o espaço continua para todos os envolvidos, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta já já.